Amém. Vamos lá para a palavra do Senhor nesta manhã? Vamos lá. O texto que Deus trouxe ao meu coração é o texto que está em Cantares. Uau! Não me lembro de ter ministrado algo em Cantares, mas essa manhã o Senhor trouxe. Cantares de Salomão, capítulo 2, a partir do verso 10. Eu estava aqui orando e pedindo a Deus uma palavra, né? E aqui na nossa sala nós temos essas plantinhas aqui. E uma delas é essa que está aqui à minha esquerda, essa aqui pintadinha, inclusive que eu ganhei da minha irmã, da Baba, que está aí assistindo com a gente. Essa plantinha aqui, ó, toda pintadinha. E esses verdade. dias ela começou, as folhas começou a ficar amarelinha e começou a cair. Eu falei, Ju, será que nossa plantinha tá doente? E a gente aqui preocupado, né? Mas não, é outono, né? Outono é a época que caem as folhas, é a época do ano que realmente as folhas caem, né? E Deus me trouxe, né, essa palavra sobre o outono. Deus começou a ministrar no meu coração o outono, né, que é o momento em que as folhas caem, né? E como que é, né? Perder as folhas. Peraí que a Ju tá tentando fixar aqui. Eu tô tentando fixar, mas eu não consigo. Se eu consigo. Esse Perder. negócio de fixar a mensagem aí tá difícil. Aqui, ó. Aê! Pronto. Amém. Então aí, Cantares 2:10. E as folhas vão ficar, as árvores vão caindo, né? Vão ficando feinhas, as folhas vão caindo. Se você prestar atenção, né, nessa época, as folhas das árvores vão caindo. E tem momentos, né, que a nossa vida realmente parece o outono, né? Vamos tendo algumas perdas, vai indo, algumas coisas vão deixando, né? E o Senhor trouxe ao meu coração. E eu comecei aqui, enquanto eu orava, aprender algumas coisas sobre o outono. E eu fui pesquisar, né, sobre o outono. E olha que interessante, queridos. Por que o outono, né? Na perfeição de Deus. Por que existe o outono? Por que caem as folhas das árvores? Você sabia que nesse período é o período que a terra é mais adubada? Porque além das folhas, né, os frutos que já estão amadurecidos também, eles começam a cair no chão, né? E a terra é adubada. A terra é adubada para quê? Para que ela possa se fortalecer e depois ter a colheita. E as árvores também, né, elas já sem folhas, elas só vão se renovar, vão receber aí a seiva que foi já preparada, né, agora com o adubo das folhas e dos frutos que caíram ao chão. Ontem nós estávamos lá preparando a igreja, né, e o nosso irmão Will, ele estava regando, né, as plantinhas que temos em frente à igreja. E aí ele me chamou, né, e falou assim, pastor, tá vendo essas bolinhas brancas, né? Tinha lá umas bolinhas bem pequenininhas. Ele falou, isso aqui eu que joguei, é o adubo, né, para que as plantas se fortaleçam. E realmente, como nós precisamos do adubo, né, para nos fortalecer. Então esse é o momento em que as plantas, né, elas estão aí num processo que aparentemente parece até que elas estão morrendo, não é isso que parece? Puxa, está caindo as folhas, nós nos assustamos aqui com a nossa plantinha, parecia que ela estava doente e morrendo. Mas na verdade ela estava se renovando. E aí me veio esse louvor ao coração, né? Porque diz que o sangue, né, dos cristãos eram como a semente, né, que caía no chão. Na verdade, esse louvor ele foi inspirado por Tertuliano. Tertuliano é um homem, né, que viveu aí entre os séculos, entre 150, né, o ano 150 e 220. E ele se converteu aí em torno do ano de 193. A gente até se perde, né? A gente quer pôr 1000, aqui não tinha nem 1000. Ele se converteu nessa época, né? E foi bem nesse momento em que Nero, né, acusa os cristãos lá de terem incendiado Roma e começa a perseguição aos cristãos. E Tertuliano, né, ele foi um apologista e por muito tempo ele se pôs, né, em defesa dos cristãos.
ele tentava provar aqui a inocência dos cristãos. Mas, né, não adiantou, começou a matança, né? E ele começou a observar que os cristãos iam morrendo na arena. Só que ao invés de enfraquecer, né, ao invés da igreja recuar, aumentaram-se as conversões. Já pensou? As pessoas assistindo, os cristãos sendo mortos, né? E caindo ao chão e de formas terríveis, né? Porque eles eram devorados por feras, eram incendiados, né? E nessa época a igreja crescia, as conversões aumentavam. Então ele que é o autor, né, desta frase que diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E por mais, né, que aquela perseguição vinha, a igreja se fortalecia. Então é como o outono, né? Caíam ali os cristãos mortos, né? Mas eram como adubo que fortalecia a fé dos irmãos. E eu quero ler esse texto, que é Cantares 2, verso 10. Por favor. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Então aqui, né, o amado, que é representado aqui por Jesus Cristo, né, e a bela aqui, ou a noiva, né, é representada pela igreja. E é um convite, né, do amado, dizendo: se levante, minha querida, se levante, minha bela, e venha comigo. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração, né? Realmente Deus está nos chamando para nos levantarmos e seguir um período de renovação, né? O período do outono, que a terra está sendo adubada e chegou a hora, né, de realmente prosseguirmos, nos levantarmos, nos fortalecermos. E eu quero que você leia o seguinte, olha que interessante o verso 11, ele nos chama para levantar e segui-lo, e olha o que diz o verso 11. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Então, uma hora passa, né? Passa o outono, passa o inverno, e nossa vida é feita de estações. Estações que nós precisamos entender. São tempos, né, que Deus nos dá, e nós precisamos entender a cada tempo. Precisamos da ajuda de Deus para entender a cada tempo. Então, quando aqui o amado chama ela e venha comigo, é porque passou o inverno, né? E depois do inverno, o que vem? Aí vamos lá para o verso 12. Aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. O tempo de cantar chegou, né? Depois que passa as estações difíceis, né? Como estamos vivendo, esse período de pandemia, tanta pessoa doente, tantas pessoas que estão morrendo, né? Mas vai passar, porque sempre passa, né? Glória a Então, Deus a por única coisa isso. que não passa é a palavra de Deus, né? Ela permanece para sempre. O nosso Deus que é fiel, ele não passa. As coisas eternas não passam. Então Deus está te dizendo nesta manhã: se levante, venha comigo. O tempo de cantar chegou, né? Está chegando a mudança de estação. Aproveite aquilo que parecia que ia te destruir, né? Na verdade era só o adubo. Deus te fortalecendo para que você pudesse prosseguir, para que você pudesse caminhar. Vamos ler o próximo verso. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. E aí diz que vem os frutos, né? Depois dessa estação que caiu as folhas, né? A árvore ficou lá sequinha. E aí vem a época da primavera, né? Onde começa a aparecer aí as folhas, as flores, né? E finalmente o fruto. Então o tempo, né, vai chegar. O tempo de cantar chegou. Vamos nos alegrar e vamos caminhar, Aleluia. crendo que Deus é Senhor de todas as coisas, né? E vamos produzir frutos, pois para isso fomos chamados. A palavra diz que nós precisamos produzir frutos para o reino dos céus. E aí é a esse chamado que nós atendemos, que possamos, né, nos levantar,
acompanhar o nosso Deus, né? E produzir fruto. Você chegou bem na hora, Léa, bem na hora de produzir fruto, né? Já passou o outono, passou o inverno. Então a minha plantinha tá aqui, ó, meio amareladinha, né? Mas está passando. E eu, na minha pesquisa também, descobri, né, que o outono encerrou ontem, né? Eu procurei aqui o tempo do outono. Olha só. Ele vai, se eu não me engano, é de 20 de março e encerrou ontem, né? 20 de junho, né? Então ontem foi o último dia do outono, o último dia de cair folhas, né? Então é a hora de nos fortalecermos em Deus. Amém? Amém. Então vamos orar nesta manhã, vamos nos fortalecer em Deus e seguir adiante produzindo frutos. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, querido. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós de forma tão especial. Tu és bom. Mesmo quando parece, Senhor, que está chegando o fim, quando aparentemente, Senhor, parece que são tantas percas, ó Pai, tantas coisas que se vão. Oh Deus, como a folha, Senhor, das árvores que vai caindo no outono. Mas chega o tempo, Senhor, em que o Senhor faz brotar novamente, renovado, Senhor. E assim que nós nos sentimos, ó Pai, que o Senhor se compadece de nós, verdade, e nos faz seguir adiante. Quantas coisas vêm, ó Pai, para nos fazer prostrar, para nos destruir, Senhor, para nos abater. Mas o Senhor tem a incrível capacidade, Pai, de transformar maldições em bênção, de transformar, Senhor, a dor em alegria, pois foi Jesus quem disse que bem-aventurado eram aqueles que choram porque receberiam consolo, seriam consolados. Isso nos faz lembrar, Senhor, que no outono as folhas caem, mas elas voltam a nascer. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por nos alcançar nesta palavra, Senhor. Nos dá esperança, Senhor, nesta manhã. Nos fazer olhar para frente e nos desafiar a produzir para o Teu reino. Ó Deus, que a nossa mente esteja focada em Ti. Como disse, Senhor, o apóstolo Paulo, deixando para trás as coisas que ficam e avançando para a questão adiante de nós. Seguimos para Cristo Jesus, porque Ele é o nosso alvo, aonde queremos chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.